À medida que o tempo passa, a gente vai ganhando perspectiva para entender o desatino, a loucura, a completa desordem que o governo Bolsonaro deixou na cultura brasileira de forma geral. Não só na cultura política, como também nas micro-relações, a forma como as pessoas se relacionam com parentes, pais, filhos, a gigantesca divisão que essa ideologia trouxe para o nosso convívio. Uma coisa que a gente via nos filmes, Mississippi em Chamas, filmes clássicos retratando o apartheid, retratando as contradições da sociedade americana, foi importado para cá de uma maneira brutal, né, de uma maneira tosca, né, desinteligente, burra, por que não dizer. E isso me deixa muito amargurado, né? Porque, graças a Deus, a minha família ficou muito unida em torno do ideal de país, que a gente tem um país que fosse mais justo, mais igualitário para todos. Eu tive a minha gripe liberal, falei dela em vídeos anteriores, né? Durou de 2013 até meados de 2018, mas eu nunca apoiei Bolsonaro ou seus aliados como Olavo de Carvalho. Sempre percebi essas pessoas como pessoas venais e sempre nos vídeos que eu gravei por aqui eu adverti do potencial destrutivo dessa ideologia, dessa forma de fazer política. Uma coisa que no início era bem análoga e comparável ao fascismo clássico, o fascismo histórico, né, e o nazismo, até o nazismo mesmo sendo pardos envolvidos, muitos pardos e negros envolvidos nesse processo, não impediu algumas pessoas de se declararem abertamente nazistas ou neonazistas, ou de fazerem apito de cachorro para nazista, ou de compor vídeo com uma estética nazista, enfim. Isso aconteceu inúmeras vezes ao longo do governo Bolsonaro. Mas eu acho que o maior prejuízo mesmo foi nas micro-relações, que é onde a gente experimenta a vida, né? É onde a vida acontece para todo mundo, na sua experiência imediata. Então você tem um pai, um tio, um filho com o qual você não se relaciona porque ele se fanatizou e ele não vê as coisas de outro modo. Passeando pelo Twitter, eu achei um fio, né, falando das experiências de várias pessoas, né, e um print de uma conversa de WhatsApp me chamou a atenção, que era uma conversa com o pai de um garoto que você está vendo aí na tela, né, falando essa situação, né, o pai reclamando com a filha porque votou no Lula, né, no fim das contas. E ele disse que não precisa mais chamá-lo de pai, né, para ela. Essa é uma coisa dura para você dizer para uma filha por causa de política, né? Não que política não seja importante, mas é uma questão que, por causa de uma situação remota de um governante, ou ex-governante no caso, que nem mais está no poder, né, cuja situação é extremamente... Você tem acesso a informações minimamente não contaminadas, né, você consegue discernir que esse governo foi uma tragédia. E a comunidade que mais foi afetada por isso foi a comunidade evangélica. Eu fiz uma postagem recentemente resgatando aí uma entrevista antiga da Fernanda Torres com o Serginho Groisman, falando que tinha preconceito contra crente, né? E de fato, a gente tem preconceito como uma forma de... A nossa mente é estruturada em torno de vários preconceitos, né? E a gente fica tentando ficar atento, alerta, para não deixar esses preconceitos estragarem as relações da gente. Mas eu sempre tive uma certa prevenção com pessoas completamente crédulas, não necessariamente evangélicas, mas pessoas que tomavam a verdade religiosa, a forma de ver a realidade da religião, como uma verdade absoluta. Eu sempre acho que isso é perigoso porque existem outras formas de ver a realidade e a gente precisa estar em sintonia com várias maneiras de ver a realidade para formular a nossa própria visão das coisas, para ter um mínimo de bom senso, né? E me parecia que em algumas igrejas evangélicas isso estava se perdendo, essa capacidade de ter bom senso, né? E o fenômeno de cultos e seitas abusivos sempre existiu. Ele se tornou um movimento mais sistemático ao longo dos anos do século passado. A partir da década de 50, quando foram documentadas as primeiras experiências de lavagem cerebral pelo exército americano durante a Guerra da Coreia. Foram feitos experimentos com soldados americanos capturados por revolucionários da Coreia do Norte e que passaram por um processo psicológico que foi definido depois como lavagem cerebral. Eles voltaram agentes secretos, comunistas, infiltrados,
tudo, na sociedade americana. E esse processo foi repetido por outros coreanos, como por exemplo o Reverendo Moon, né, que foi quem assistiu televisão na década de 80 ouviu esse nome várias vezes, né, que era uma seita que tinha na década de 70. Um dos remanescentes dessa seita, inclusive, hoje é um especialista em cultos, que é o Steven Hassan, escreveu um livro clássico sobre o assunto, que eu vou deixar aí do lado, né, e tem um livro clássico também sobre a Guerra da Coreia, que está aí referido também. Esses livros todos que eu li durante esse período, porque eu queria me familiarizar com o estrago que esse troço podia causar, né? Porque você veja, isso acontecia de forma pontual. Você, sei lá, perdia uma pessoa querida e ficava, né, uma pessoa querida sua morria. E você ficava frágil, e aí uma seita podia te oferecer consolo, né, usando as várias técnicas que se usa e que hoje está em livros. Se você der uma busca na Amazon por Dark Psychology, você vai ver que existem inúmeros livros demonstrando e ensinando o ABC de como manipular pessoas em massa, né, para elas comprarem coisas que elas não precisam e também para elas votarem em quem vai fazer-lhes mal, né, como foi o caso de Bolsonaro, né? Então, hoje existem manuais de hackear pessoas. Isso não é uma coisa difícil de fazer. Se fosse difícil, Bolsonaro não teria conseguido, porque ele é notoriamente burro, né, além de ser mau mesmo, né? Eu não sou uma pessoa ateia, nunca fui ateu. Talvez uma pessoa com boa vontade pudesse me ver como agnóstico, mas eu sou uma pessoa que tem um respeito profundo pela fé. Eu acho que é um processo psicológico extremamente necessário. Eu só não acho que ele tem que ser tomado de maneira absoluta. Como eu não acho, por exemplo, que se você entra numa relação romântica com alguém, você deve tomar aquilo que se produz como contexto da relação entre você e a pessoa que você ama como uma verdade absoluta, é simplesmente o contexto da relação. Então, se a gente consegue relativizar as coisas, a gente tem o bom senso, né? O meio termo, o ponto pacífico, digamos assim, o equilíbrio entre você se jogar de cabeça numa ideologia ou numa religião e você contemporizar, pensar que existem coisas essenciais que não precisam ser contaminadas pela sua fé central. Quando isso acontece, quando a sua fé central se torna um eixo para você definir o resto do mundo, quando a Bíblia, o Alcorão, a Torá, a Bhagavad Gita, o Vedanta se torna a fonte para você definir a realidade, isso já foi verdade no passado. Era útil no tempo em que a gente não tinha ciência, por exemplo. Permite que a gente tenha uma abordagem mais precisa dos fenômenos. Mas, enfim, todo esse processo termina deixando a gente muito frágil, né? E em pleno século XXI, num momento em que a nossa tecnologia nos dá tanta coisa incrível, né? A gente está amarrado a essas crenças antigas, a esses memes milenares, né? Que continuam definindo a realidade das pessoas e produzindo, eu acho, fragilidades psicológicas que são exploradas nesses cultos de doutrinação em massa. Então, isso me chamou muita atenção, me deixou muito triste, me deixa triste. Eu acho que precisamos desse esforço, da gente explicar para as pessoas que isso passa, né? Isso já aconteceu com pessoas no passado, em seitas, que elas foram num momento de fragilidade, mas veja, antes era um momento de fragilidade individual, que o sujeito tinha o azar de encontrar com aquele grupo que lhe parece super amoroso. Tem uma técnica que chama love bombing, o sujeito fica ali cercado de pessoas que querem bem, que lhe dão apoio, lhe dão suporte. E aí essas pessoas viram true believers, né? Viram crentes ferrenhos se tornam propagadores daquela fé ou daquela ideologia, e que muitas vezes às expensas da própria qualidade de vida. Existem ainda muitos métodos de submeter uma pessoa a condições extremas de estresse que fazem com que ela tome aquele que está produzindo aquela dor, aquele estresse, como um benfeitor, um salvador. Só que o bolsonarismo transformou isso num fenômeno de massa. O bolsonarismo se aproveitou do momento difícil de um povo, de uma guinada da nossa economia para baixo, num momento posterior ao que a gente estava se sentindo, Cristo Redentor decolando, como saiu na capa da The Economist, um momento em que a gente estava afundando de volta na Baía da Guanabara, né? E o cara pega um momento desse e transforma isso num movimento de alienação em massa. De fato, esse processo de lavagem cerebral em massa, ele só tem precedentes na Alemanha nazista, o que aconteceu no Brasil. E tal como aconteceu nessa época, nós temos que ter medidas, inclusive psicológicas, para resgatar pessoas, não só prendê-las,
embora isso também seja necessário, porque elas passaram de todos os limites razoáveis. Mas é necessário que essas pessoas, mesmo as que estão presas, elas passem por um processo de descontaminação, um processo de reprogramação mesmo, para elas voltarem a viver em sociedade de uma maneira minimamente harmônica. Elas perderam esse senso, essa noção do que é correto. E aí a cultura principal, graças a Deus, não foi afetada por isso. No final das contas, a gente elegeu o Lula, né? A gente frustrou as expectativas dessas pessoas. Nós que elegemos o Lula, nós que estamos dando apoio ao governo, apesar de todo o ataque que continua acontecendo, né? Eu vejo declarações de deputados bolsonaristas defendendo esse pessoal e atacando, colocando, por exemplo, a culpa daquela destruição que eles promoveram no Congresso no Flávio Dino, que tinha assumido uma semana antes como ministro. Quer dizer, não faz sentido para ninguém, a não ser para quem tem como objetivo destruir as bases da civilização. O governo Lula, no momento, não é um governo de esquerda, é um governo de coalizão, é um governo que visa, a primeira tarefa é preservar o marco civilizatório, a civilização brasileira, aquilo que a gente conseguiu construir como autoimagem, que envolve os nossos músicos que já estão envelhecendo, uma geração fantasticamente criativa, Caetano, Gil, Chico, né? Milton Nascimento, essas pessoas que nos deram uma brasilidade sem par, sem precedentes também, né? na história da nossa cultura. Pegaram tudo isso que a gente sofreu, né? Porque a nossa história também é uma história de lutas, de segregação, de racismo, e transformaram em beleza, né? E transformaram num jeitinho nosso, numa brasilidade que eu reconheço. E eu sei que muita gente está me ouvindo agora reconhece também. Essas pessoas se tornaram estranhas a isso. Elas passaram a estranhar isso. Elas passaram a achar que isso era inferior e que algo de fora tinha que vir. Tanto que eles sempre têm na fantasia deles alguém que vem de fora, né? Seja aquela cantora do ABBA, né? Seja a Lady Gaga, seja alguém que vem de fora e que diz o que precisa ser feito. Ou as Forças Armadas, alguém que não seja eles, né? E que venha e que estabeleça a ordem, que restabeleça. Se você parar para pensar, eles estão abrindo mão da responsabilidade de refazer o país, porque não se conscientizaram de que o país não foi destruído, mas foi seriamente abalado. E a gente tem que curar essas cicatrizes.